Você já imaginou descobrir, de um jeito frio e humilhante, que o seu próprio filho acredita mais na palavra de outra pessoa do que na sua? Pois foi exatamente assim que começou a maior ferida e a maior revelação da minha vida. Uma mensagem curta, enviada sem pensar, abriu a porta para uma verdade que ninguém da família estava preparado para encarar. O pior não foi a traição. Foi perceber que a mulher ao lado dele escondia algo tão profundo, tão calculado, que acabaria virando tudo de cabeça para baixo. Se você já passou pela dor de ser descartado por alguém que criou com as próprias mãos, este vídeo vai falar direto ao seu coração. Antes de começarmos, aproveita e se inscreve no canal, porque aqui eu conto histórias reais, fortes e cheias de reviravoltas. Histórias que podem até mudar o jeito como você vê a sua própria vida. Eu estava terminando de organizar alguns papéis quando o som do grupo da família vibrou no celular. Um toque curto, seco, desses que você sente na pele antes mesmo de ler. Abri a tela sem imaginar nada demais, achando que era mais uma foto dos netos ou alguma piada boba que meus filhos costumam mandar. Mas quando li o nome do meu filho mais novo acima da mensagem, senti um arrepio estranho atravessar meu peito. Era como se algo em mim já soubesse que aquelas palavras teriam um peso diferente. A mensagem era direta, fria, dura de engolir. Mãe, não venha ao churrasco do fim de semana. Helena disse que você vai arruinar a festa inteira. Fiquei olhando para a frase como quem encara uma rachadura na parede que apareceu do nada. Pisquei várias vezes, tentando entender se aquilo era sério mesmo. Meu próprio filho, o menino que sempre correu para se esconder atrás das minhas pernas quando tinha medo, agora repetia as palavras de outra mulher como se fossem verdades absolutas. Respirei fundo e reli devagar, como se as letras fossem mudar de forma. Não mudaram. A dor veio escondida, não como uma facada, mas como aquela sensação de vazio que cresce devagar, tomando espaço por dentro. Por um momento, minhas mãos tremiam levemente e precisei apoiar o celular sobre a mesa. Eu me perguntei o que, exatamente, eu poderia arruinar. Uma festa? Um churrasco? Ou será que eu havia me tornado um incômodo que ninguém tinha coragem de mencionar? Antes que eu pudesse pensar em uma resposta, senti o coração acelerar, misturado com incredulidade e uma pontada de vergonha que eu não merecia. Como chegamos a esse ponto? Quando foi que minha presença se tornou descartável ao ponto de precisar ser barrada por alguém que mal conheço? Ali, sozinha na minha sala silenciosa, percebi que aquela mensagem não era apenas um recado. Era um sinal de que algo muito maior e muito mais grave estava se movendo dentro da minha família. Meu primeiro impulso foi perguntar o porquê, pedir explicações, dizer que aquilo doía, mas eu sabia que qualquer palavra naquele momento seria usada contra mim. Engoli o orgulho, respirei fundo e deixei que o silêncio falasse por mim. Eu não sabia ainda, mas aquele simples ding no celular seria a porta de entrada para descobertas que iriam virar minha vida e a vida de todos ao meu redor, de cabeça para baixo. Assim que respondi com um simples entendido, deixei o celular de lado tentando ignorar aquela sensação de rejeição que queimava como brasa. Mas o aparelho voltou a vibrar, uma vez, depois outra, como se estivesse rindo de mim. Quando olhei novamente, não era uma retratação, nem um pedido de desculpas. Eram reações à mensagem que me expulsava. Um atrás do outro, foram surgindo pequenos me gusta, como aplausos silenciosos para a minha ausência. Cada notificação era como uma picada, dessas que você tenta fingir que não doem, mas o corpo sabe a verdade. Vi o nome dos meus outros filhos, das minhas noras, dos meus próprios netos curtindo a mensagem que me deixava de fora. 17 ao todo. 17 pequenas confirmações de que eu não era bem-vinda. Por um segundo, senti o rosto esquentar e minha garganta travou. A sensação não era só de humilhação, era de abandono coletivo. Tentei interpretar aquilo de 1000 formas diferentes, buscando uma justificativa que aliviasse o impacto. Talvez eles não tenham percebido o peso daquilo. Talvez tenham clicado sem pensar. Talvez. Mas quanto mais eu tentava racionalizar,
mais a verdade se aproximava devagar. Todos viram, todos leram, todos escolheram apoiar a decisão de Helena. A mesma mulher que mal fazia 8 meses havia entrado para a nossa família. De repente tinha mais voz do que eu, que carreguei todos eles nos braços por décadas. Eu fiquei parada ali, encarando a tela do celular como quem olha um campo depois de um incêndio. Reconhece o lugar, mas sabe que nada está como era antes. Meu peito pesava e a sala, que já era silenciosa, parecia ainda mais vazia. Os 17 me gusta não eram apenas reações. Eram testemunhos involuntários de que minha presença não tinha mais o valor que um dia teve. E essa constatação doeu mais do que qualquer palavra direta poderia ter doído. Ainda assim, não escrevi nada. Não pedi explicações, não reclamei, não chorei no grupo. Apenas deixei o celular virado para baixo, como quem fecha uma porta para impedir que o vento leve o que ainda resta de força. Intuitivamente, senti que aquilo era só o começo. E por mais estranho que pareça, algo dentro de mim já começava a se preparar para o que viria depois, como se a ferida que se abria ali fosse necessária para revelar uma verdade muito maior. Quando a noite caiu, a casa parecia ainda mais silenciosa do que o normal. Sentei na mesa da cozinha, olhando ao redor, e senti aquele vazio que só quem já teve uma casa cheia entende. O eco dos talheres, das risadas, dos passos correndo pelo corredor. Tudo isso parecia tão distante que quase duvidei se realmente existiu. Era estranho perceber que a mesma casa que um dia me deu tanto orgulho agora parecia grande demais para mim. Meu olhar se prendeu no porta-retratos acima da geladeira. Meus 3 filhos ainda pequenos, abraçados, cheios de vida e inocência. Naquela época, ninguém precisava de convite para entrar aqui. O cheiro de comida chamava todo mundo e a mesa nunca tinha menos de 10 pessoas. Hoje, o silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo, lento, pesado, como se carregasse séculos de saudade. Enquanto caminhava pela sala, passei a mão sobre o sofá onde meus netos pularam tantas vezes que quase afundaram as almofadas. E ali, sem querer, a palavra Valeria, agora Helena, ecoou na minha mente como um sino distante. Era impossível ignorar que tudo começou a mudar depois que ela apareceu. Era como se minha família tivesse sido colocada, pouco a pouco, nas mãos de alguém que ninguém realmente conhecia. Fiquei ali, parada na porta do corredor, lembrando de quando meus filhos disputavam quem dormiria comigo nas noites de tempestade. Lembrando de quando a casa era um abrigo, e não um território dividido por opiniões e influências. O contraste entre aquela memória viva e a solidão presente era quase cruel. A verdade é que, naquele momento, percebi o quanto eu havia me acostumado a colocar todos acima de mim e como isso estava me custando caro. Sentei na beirada da cama, segurando o celular desligado, e deixei a dor vir sem resistir. Não chorei alto, não me desesperei. Apenas permiti sentir. Porque por trás daquela sensação de abandono, havia algo mais profundo emergindo. Uma clareza amarga, porém necessária. A sensação de que eu precisava acordar para a realidade antes que ela me engolisse inteira. E essa consciência, mesmo doendo, foi o primeiro passo para tudo o que viria depois. Lembro exatamente do dia em que Helena entrou na nossa vida. Meu filho Mateu a apresentou como quem revela um troféu recém-adquirido, com aquele brilho nos olhos que eu não via desde seus 20 e poucos anos. Ela chegou sorridente, elegante, com uma voz doce demais para ser real. Em poucos minutos, parecia conhecer cada cômodo da casa, cada detalhe da nossa rotina, como se tivesse estudado tudo antes de aparecer. Algo em mim hesitou, mas ignorei. Afinal, quem quer acreditar que a simpatia pode ser uma máscara? Nos primeiros encontros, ela conquistou todo mundo com uma habilidade que hoje me arrepia. Sabia exatamente o que dizer, como se posicionar, em que momento rir. Meu filho se apaixonou tão rápido que parecia hipnotizado. Em 3 meses já estavam casados, e eu, mesmo surpresa, tentei abraçar a novidade.
Pensei que ele finalmente tinha encontrado alguém que o valorizaria, alguém que o ajudaria a crescer. Não sabia que estava testemunhando o início de uma mudança que corroeria os laços da nossa família por dentro. Foi sutil no começo. Pequenos comentários sobre como Mateu merecia mais, ou sugestões disfarçadas de preocupação, como "ele é muito bonzinho, sabe?". Helena plantava as palavras com a precisão de quem conhece o terreno. Não criticava diretamente, mas insinuava. E Mateu, sem perceber, começou a se afastar de mim, dos irmãos, das tradições familiares. Tudo isso em menos de 8 meses. A velocidade com que ela reorganizou a vida dele sempre me chamou a atenção. Hoje, entendo por quê. Eu tentava não pensar mal dela, tentava enxergar o lado positivo, mas alguns olhares me incomodavam. Aquela forma de analisar tudo, como se estivesse calculando. O jeito como ela falava dos bens da família, como quem já faz planos silenciosos. E, mesmo assim, eu me convencia de que era apenas minha cabeça criando problemas onde não existiam. Afinal, meu filho estava feliz. Ou, pelo menos, era isso que eu queria acreditar. Hoje, olhando para trás, percebo que a chegada de Helena não foi apenas uma coincidência romântica. Foi o início de uma trajetória cuidadosamente planejada, que pouco a pouco colocou meu filho na palma da mão dela. E enquanto eu tentava ser a sogra compreensiva, ela já trabalhava para se tornar algo muito maior. A voz dominante sobre alguém que sempre confiou demais nas pessoas erradas. Sempre me considerei uma mulher simples, mas determinada. Comecei vendendo mantéis no Tianguis, levando caixas pesadas ainda no escuro da madrugada, mesmo quando minhas costas gritavam por descanso. Enquanto meus amigos sonhavam com empregos estáveis, eu sonhava com independência. Foi assim que, costura por costura, cliente por cliente, meu pequeno negócio começou a crescer. Não foi sorte. Foi suor, foi renúncia, foi fé. Com o tempo, aquele estande improvisado virou minha primeira loja, depois a segunda. E quando percebi, eu tinha construído um império têxtil que sustentou meus 3 filhos com dignidade. Paguei escolas particulares, cursos, intercâmbios. Cada conquista deles era uma vitória minha também. Quando o pai deles, Ernesto, partiu, eu segurei tudo sozinha, mesmo com o coração esmagado. Jurei que nenhum dos meus filhos sentiria falta de nada, e cumpri essa promessa até o último centavo. Comprei carros quando precisaram. Paguei adiantamentos de apartamentos, financiamentos, reformas, até festas de aniversário exageradas que eles queriam fazer para os próprios filhos. Nunca reclamei, nunca joguei na cara. Eu me orgulhava de poder dar. Me orgulhava de ver meus filhos caminhando com passadas firmes, porque eu tinha sido o chão deles durante décadas. Pensava que essa dedicação criaria laços eternos, que o amor retribuído seria natural. Mas a verdade é que quando você oferece o melhor de si, espera, mesmo que não admita, que as pessoas lembrem disso quando você precisar delas. E naquela noite em que recebi a mensagem de Mateu, senti o peso de cada escolha que fiz por eles. Parecia que tudo aquilo que construí tinha sido apagado por uma mulher que chegou há poucos meses e, de repente, ocupou um lugar que nunca deveria ter sido dela. Foi ali que entendi algo amargo, mas real. Eu tinha criado adultos fortes, mas também adultos que se acostumaram a receber sem medir o valor do que lhes era dado. E essa percepção doeu quase tanto quanto a exclusão. Porque, no fundo, eu sabia que aquilo não era apenas culpa de Helena. Havia algo dentro da minha própria criação que eu precisaria encarar de frente. Depois daquela noite pesada, acordei diferente. Não era força, exatamente. Era uma clareza estranha, como quando você percebe que não adianta mais tentar consertar algo que outra pessoa insiste em destruir. Eu sabia que, se cedesse agora, se me humilhasse pedindo explicações ou tentando dialogar, só daria mais espaço para Helena moldar minha imagem como quisesse. Então, em vez de me encolher, decidi me proteger e agir. Peguei o telefone com mãos firmes e disquei para o advogado Paredes, homem que acompanhou minha trajetória desde a primeira loja. Ele atendeu com sua voz calma de sempre, mas percebeu imediatamente que algo estava errado. Precisamos revisar alguns documentos.
Foi tudo o que eu disse. Ele entendeu na hora. Marcamos para o mesmo dia. Antes de sair, fui até o altar pequeno que mantenho na sala, onde fica a imagem da Virgem. Atrás dela, escondido há anos, estava o cofre que Ernesto instalou antes de partir. Girei a chave com cuidado, como quem abre uma memória. Lá dentro, documentos que nunca deveriam ver luz sem motivo. Contratos, escrituras, comprovantes de empréstimos familiares, autorizações antigas. Toquei cada folha com a sensação de que, pela primeira vez, estava enxergando meu próprio patrimônio com olhos de proteção, não de generosidade inconsequente. Aquilo não era sobre vingança, era sobre recuperar o controle que entreguei de bandeja por amor. Fechei o cofre com um estalo firme. Naquele momento, senti como se estivesse desenhando uma linha invisível entre quem eu fui e quem eu precisava ser dali para frente. Eu sabia que se não me defendesse agora, acabaria perdendo tudo o que construí, e não apenas bens materiais. Minha paz, minha saúde emocional, minha própria voz. Tudo corria risco nas mãos de alguém que manipulava meu filho com uma precisão calculada. Enquanto saía pela porta, respirei fundo e senti um tipo de coragem que não sentia desde os anos em que precisei sustentar minha casa sozinha. Eu não sabia ainda onde essa decisão iria me levar, mas uma coisa estava clara. Se Helena achava que eu seria fácil de derrubar, estava prestes a descobrir que ainda há muita força guardada em uma mãe que aprendeu a sobreviver ao impossível. A verdade é que minha intuição nunca falhou comigo. Desde as primeiras semanas em que Helena entrou na família, algo nela me incomodava. Um brilho nos olhos que não combinava com ingenuidade, uma postura estudada demais para parecer natural. Então, muito antes da mensagem no grupo, eu já tinha tomado uma atitude silenciosa. Contratei um investigador privado. Não para destruir ninguém, mas para proteger o que construí com décadas de luta. Quando o investigador me entregou o envelope pardo, lembro que minhas mãos suaram. Por mais que eu tivesse uma suspeita, parte de mim ainda queria estar errada. Abri o dossiê devagar, sentindo cada página como se pesasse mais que a anterior. Ali dentro estava a verdade que meu coração temia admitir. Helena não era apenas uma mulher ambiciosa, ela era experiente. 2 casamentos anteriores, ambos com homens de patrimônio alto. 2 divórcios com indenizações generosas. Coincidência? Não para mim. As anotações do investigador eram assustadoras na precisão. Ela se aproximava sempre da mesma forma. Encantava, isolava, se tornava indispensável emocionalmente e depois começavam as manipulações. Claras para alguns, invisíveis para outros. Nos 2 divórcios surgiram acusações convenientes, situações mal explicadas, documentos perdidos, discussões registradas sem contexto. Tudo seguindo um padrão tão meticuloso que parecia ensaiado. E, pelo visto, era. O que mais me chocou foi descobrir que, depois do 2º casamento, Helena havia feito um curso de Estratégias de Separação e Defesa Emocional. Não era ilegal, claro, mas era revelador. Aprendeu como alegar danos psicológicos, como solicitar pensões, como usar registros digitais a seu favor. Cada passo parecia parte de um manual. E quando percebi isso, entendi que Mateu não era o primeiro. Mas eu estava determinada a fazê-lo ser o último. Fechei o dossiê e senti uma mistura de medo e determinação. A dor de ver meu filho nas mãos de alguém assim era profunda, mas também abriu meus olhos para algo maior. Eu não estava lidando com uma simples disputa familiar. Eu estava enfrentando uma mulher que transformava relações em estratégias e sentimentos em ferramentas. E se eu não tivesse descoberto tudo isso a tempo, Helena já estaria moldando o final da história a favor dela. Assim que terminei de revisar o dossiê, algo dentro de mim se alinhou. Eu não podia impedir Mateu de amar quem quisesse, mas podia impedir que minhas décadas de trabalho caíssem nas mãos erradas. Quando cheguei ao escritório do advogado Paredes, ele já tinha preparado uma pilha de documentos sobre a mesa, como se soubesse exatamente o que eu precisava fazer. Sentei diante dele com uma certeza firme no peito. Era hora de reorganizar tudo. Começamos pelo testamento.
Expliquei a Paredes que não queria deixar brechas nem espaços para interpretações maliciosas. Ele sugeriu cláusulas de proteção, revisou beneficiários, formalizou detalhes que antes estavam apenas combinados verbalmente com meus filhos. A verdade é que eu sempre fui muito confiante. Dei carros em nome temporário, apartamentos como empréstimos familiares sem juros, ajudei em negócios sem pedir contratos formais. Agora, tudo precisava estar claro, preto no branco. Enquanto ele explicava cada ajuste, senti um misto de tristeza e força. Tristeza por perceber que a família que construí com tanto cuidado precisava de documentos para não se desmanchar. Força porque, pela primeira vez em anos, eu estava retomando o controle da minha própria história. A reorganização incluía não só o testamento, mas escrituras, contratos de usufruto, autorizações e revisões bancárias, que até então eu ignorava por falta de necessidade. Ao pegar a caneta para assinar, respirei fundo. Não era um gesto de ruptura emocional, mas de proteção. Passei anos pensando que fortalecer meus filhos era suficiente para que eles me protegessem de volta. Porém, ao ver a facilidade com que Helena convencia Mateu, entendi que o mundo mudou e que minha forma de cuidar também precisava mudar. Esses documentos eram minha forma silenciosa de garantir que o patrimônio da família não fosse devorado por mãos oportunistas. Quando terminamos, fechei a pasta com um estalo que ecoou dentro de mim como um renascimento. Eu saí daquele escritório com passos firmes, sabendo que Helena podia tentar manipular qualquer coisa, menos a lei. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti que estava um passo à frente dela. Na segunda-feira seguinte, cheguei cedo ao escritório, ainda com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. O silêncio da sala parecia mais pesado, como se o ar estivesse esperando por uma revelação. Eu mal havia colocado minha bolsa sobre a mesa quando ouvi a porta se abrir sem bater. Mateu entrou primeiro, com aquele sorriso ansioso que ele sempre usava quando precisava de algo. Helena vinha logo atrás, impecável como sempre, com um olhar calculado que percorria cada detalhe. Eles se sentaram sem que eu precisasse convidar. Mateu começou a falar rapidamente, explicando que estavam prestes a investir em um negócio excelente, uma oportunidade rara, segundo ele. Eu apenas o observava, tentando reconhecer o menino que criei. Ao final da explicação, veio o pedido: 800 mil pesos, assim, sem rodeios. O tipo de quantia que só se pede quando se acredita que a pessoa do outro lado está ali apenas para servir, e não para pensar. Helena, com sua voz suave demais para ser honesta, reforçou a urgência. Falou de lucros, projeções, contatos importantes, mas seus olhos denunciavam algo. Havia impaciência, expectativa, quase um brilho de triunfo antecipado. E então percebi. Eles não estavam ali para conversar. Estavam ali para colher. Eles acreditavam que eu diria sim automaticamente, como sempre fiz. Não podiam imaginar que eu já sabia exatamente quem estava diante de mim. Mantive a calma, mesmo quando meu coração batia mais rápido. Perguntei detalhes, questionei números, pedi documentos. Helena rangeu os dedos sobre a bolsa desconfortável. Mateu, irritado, insistia que não era necessário complicar. Mas eu sabia que era. Cada pergunta que eu fazia era uma rachadura na confiança cega que eles esperavam encontrar. E naquele jogo silencioso, Helena percebeu que algo tinha mudado em mim. Quando finalmente terminei de ouvir tudo, respirei fundo e deixei escapar um sorriso curto. Não era de aprovação, era de certeza. Eles queriam dinheiro, mas estavam prestes a descobrir que aquele encontro não seria nada do que imaginaram, porque, ao contrário do que acreditavam, eu não estava mais indefesa. E o que viria depois revelaria isso da forma mais clara possível. Quando terminei de ouvir o pedido absurdo deles, fiquei alguns segundos em silêncio. Não por dúvida, mas pela necessidade de organizar a indignação que subia pelas minhas veias. Mateu, impaciente, cruzou os braços, como se estivesse esperando que eu apenas assinasse um cheque e pronto. Helena, por outro lado, mantinha aquela expressão ensaiada de calma,
mas os olhos atentos denunciavam que ela estava avaliando cada movimento meu. Foi então que decidi fazer algo que há muito eu evitava: falar sobre o que realmente doía. Olhei diretamente para Mateu e mencionei, com a maior tranquilidade que pude reunir, a mensagem no grupo da família. Vi o sorriso dele desmoronar em segundos. Perguntei como ele teve coragem de repetir as palavras de outra pessoa para me excluir. Como ele, que cresceu agarrado às minhas pernas, agora achava justificável me deixar de fora de algo tão simples quanto uma parrilada. Helena baixou levemente os olhos, talvez surpresa por eu trazer o assunto à tona, talvez irritada por perder o controle da narrativa. Falei também dos 17 me gusta. Disse que cada um deles tinha doído como uma pequena facada. Não fiz drama, não chorei, não implorei. Apenas relatei com precisão o impacto de cada gesto. Mateu tentou justificar, dizendo que era brincadeira, que eu estava interpretando errado. Mas palavras fracas não sustentam atitudes fortes. E naquele momento percebi que ele não tinha noção do tamanho da ingratidão que havia mostrado. Ou talvez não quisesse admitir. Helena tentou intervir, dizendo que as coisas tinham sido mal entendidas, mas não lhe dei espaço. Não dessa vez. Expliquei que o que realmente me magoou não foi a festa em si, mas a naturalidade com que eles concordaram com minha ausência. Como se eu fosse um estorvo, um peso que podia ser removido sem impacto algum. O silêncio deles confirmou cada palavra que eu dizia. Era como se, pela primeira vez, estivessem realmente ouvindo. Terminei dizendo que amor não se exige, mas respeito, sim. E que, se eles queriam falar de negócios, primeiro precisavam entender que uma família não se constrói descartando quem sempre esteve presente. Vi Mateu engolir seco, desconcertado. Vi Helena apertar os dedos, impaciente. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que a voz deles não era a única que importava naquela sala. A minha estava, finalmente, de volta. Depois do silêncio desconfortável que seguiu minhas palavras, decidi ir além. Já que estavam ali para falar de dinheiro, resolvi abrir a verdade que eles nunca se deram ao trabalho de perguntar. Me inclinei na cadeira, cruzei as mãos e soltei, com calma absoluta, que nenhum dos bens que eles viviam ostentando estava oficialmente no nome deles. Cada carro, cada apartamento, cada presente que receberam ao longo dos anos, tudo continuava juridicamente em meu nome, registrado como empréstimo familiar sem juros. Bastou dizer isso para o ar da sala mudar de temperatura. Mateu empalideceu de imediato. Helena, por sua vez, travou a expressão. Seus olhos se estreitaram, mas ela tentou disfarçar. Eu continuei, explicando que, por confiar demais, eu nunca havia cobrado nada, nunca havia formalizado cobranças, porque achava que amor e lealdade eram suficientes para garantir respeito. No entanto, tudo estava documentado, organizado e atualizado. E caso fosse necessário, cada bem retornaria a mim legalmente sem qualquer dificuldade. Foi então que notei algo revelador no olhar de Helena. Pela primeira vez, ela não parecia segura. Estava calculando rapidamente o que aquela revelação significava para seus planos. Se o patrimônio não estava no nome de Mateu, ela não tinha acesso. Não podia reivindicar, não podia exigir, não podia manipular legalmente. Tudo o que ela imaginava controlar evaporava ali, bem diante de mim, sem que eu precisasse levantar a voz. Mateu tentou argumentar que achava que o apartamento já era dele, que eu tinha dito que estava praticamente resolvido. Eu concordei, realmente tinha dito isso. Mas também expliquei que o praticamente dependia de atitudes, responsabilidade e, principalmente, respeito. Coisas que, ultimamente, estavam sendo jogadas no lixo por decisões impulsivas e influências perigosas. Eu não queria humilhar meu filho. Eu queria acordá-lo. Helena permaneceu em silêncio, mordendo o interior da bochecha. Já não podia esconder o incômodo, e para mim, aquilo foi uma confirmação silenciosa. Ela não estava ali pelo amor que dizia sentir. Estava ali pelos bens que pensou que já tinha nas mãos. Mas eu estava apenas começando a desmontar essa fantasia. Respirei fundo antes de prosseguir, porque o que vinha a seguir exigia precisão.
Abri a pasta que estava ao meu lado, coloquei o dossiê sobre a mesa e deslizei lentamente em direção aos dois. Helena arregalou os olhos, surpresa com a ousadia do gesto. Disse a ambos que, antes de pensar em entregar patrimônio, eu precisava saber quem realmente estava entrando na nossa família. E que, por isso, contratei um investigador privado. O silêncio que se instalou parecia palpável. Mateu ficou confuso, tentando entender o que aquilo significava. Helena, porém, ficou imóvel, como um animal que percebe que foi encurralado. Comecei a ler os pontos principais do dossiê. 2 casamentos anteriores com homens de alto patrimônio, 2 divórcios, ambos finalizados com acordos financeiros significativos, acusações duvidosas, desaparecimento de documentos no meio dos processos, mudanças drásticas no comportamento emocional das vítimas pouco antes das separações. Tudo seguindo um padrão milimétrico. Cada detalhe parecia atingir Mateu como se fosse um golpe. Ele olhava para ela, depois para mim, sem saber em quem acreditar. Helena tentava manter a postura, mas suas mãos tremiam levemente, algo que ela nunca permitiria que aparecesse em público. E continuei, mostrando registros de um curso que ela fez sobre estratégias de separação e defesa emocional, incluindo módulos sobre como construir narrativas convincentes, como registrar discussões de forma seletiva e como manipular redes sociais para ganhar apoio em conflitos familiares. Foi então que Helena reagiu. Tentou dar um sorriso fraco, dizendo que tudo aquilo era exagero, que o investigador devia ter interpretado mal, que era coincidência ela ter passado por situações difíceis com seus ex-maridos. Mas coincidência não deixa rastros idênticos. Coincidência não repete o mesmo modus operandi com precisão cirúrgica. Eu disse isso olhando diretamente nos olhos dela. E pela primeira vez, ela desviou o olhar. Mateu estava atordoado, quase sem voz. E naquele instante, eu percebi que a verdade havia começado a romper a névoa que envolvia meu filho há meses. Tudo o que Helena vinha escondendo estava ali, exposto, incontestável. Mas eu sabia que ela não desistiria tão fácil. Mulheres que constroem suas vidas em cima de manipulação nunca perdem a pose na primeira queda. E eu estava prestes a ver exatamente o que viria depois. Assim que terminei de expor os principais pontos do dossiê, a expressão de Helena mudou com uma velocidade assustadora. Primeiro veio o choro. Um choro quase teatral, com respirações curtas e mãos tremendo no rosto, como se estivesse profundamente ferida pela injustiça de tudo aquilo. Mateu imediatamente se inclinou para tentar confortá-la, mas eu o parei com um simples gesto de mão. A cena parecia ensaiada demais para ser espontânea. Era a máscara da vítima entrando em ação. Ela começou a dizer que sempre foi mal compreendida, que as pessoas tinham inveja dela, que seus ex-maridos eram controladores e agressivos. E claro, que eu estava sendo manipulada pelo investigador, por parentes, por quem quer que fosse conveniente culpar naquele momento. Só faltou a música dramática ao fundo. Mas conforme percebia que Mateu não estava reagindo como esperava, algo dentro dela se contorceu. A performance começou a perder brilho. De repente, em questão de segundos, o choro desapareceu. Helena enxugou as lágrimas com irritação, levantou o queixo e mostrou a segunda máscara. A vilã que não sabe esconder o próprio veneno. Sua voz saiu firme, fria, sem esforço para parecer doce. Disse que Mateu era um adulto e que ela não precisava da aprovação de ninguém. Que eu tinha ciúmes, que era possessiva, que tinha medo de perder o poder. Ali, sem perceber, ela se entregou. Os olhos dela encontraram os meus, e eu vi um lampejo de desprezo que nunca vou esquecer. Ela confessou, não com todas as palavras, mas com a soberba evidente, que escolheu Mateu justamente por ele ser manejável, fácil de conduzir, alguém que precisava de direção emocional. Disse que algumas mães atrapalham o crescimento dos filhos e que ela apenas estava ajudando a organizá-lo. Aquilo foi a primeira vez que Helena mostrou quem realmente era, sem filtros. Mateu ficou paralisado, como se estivesse tentando entender se aquilo tudo vinha realmente da mulher que ele defendia tanto.
E eu, pela primeira vez desde o início de toda essa história, senti um medo real, não por mim, mas pelo que ela teria feito com ele se eu não tivesse descoberto tudo a tempo. Porém, mesmo com suas máscaras caindo uma a uma, eu sabia que o pior ainda estava escondido. E que, muito em breve, a verdade completa iria emergir. Depois do confronto no escritório, pedi que Mateus chamasse os irmãos para uma conversa séria. Não queria mais lidar com fatos pela metade, nem permitir que cada um tivesse sua própria versão distorcida da história. Quando todos se sentaram ao redor da mesa de reuniões, meus 3 filhos, cada um com sua mistura de receio e incredulidade, senti que era o momento certo de revelar o que eu vinha segurando. Não para expor, mas para proteger o que construí a vida inteira. Comecei explicando que, além do dossiê sobre Helena, havia outra descoberta ainda mais grave. Meu contador, o engenheiro Maldonado, havia me alertado sobre uma movimentação suspeita na empresa. Uma tentativa de transferência de 350 mil pesos para uma conta desconhecida. A princípio, pensamos que fosse erro bancário. Mas a auditoria interna revelou algo impossível de ignorar. A ordem tinha sido emitida do computador de Mateo. A sala ficou em silêncio absoluto. Mateo abriu a boca para negar, mas eu levantei a mão, pedindo calma. Expliquei que a análise técnica mostrou que a solicitação foi disparada enquanto Mateo estava em outro andar. Ou seja, alguém usou o computador dele. E não era difícil imaginar quem tinha acesso irrestrito aos aparelhos da casa e aos dados armazenados. A conta de destino pertencia a uma mulher que, após investigação, descobrimos ser irmã de Helena. Mesmo assim, Helena teve a audácia de dizer que tudo não passava de um engano, que ela deve ter clicado em algo sem querer, que talvez tivesse sido um vírus. Mas vírus não preenche formulários com CPF correto, não confirma transferências com token, não cria pastas ocultas com senhas pessoais. As evidências eram tão claras que meus outros 2 filhos ficaram pálidos. Eles nunca imaginaram que o problema tivesse chegado tão longe. Foi então que eu olhei para Mateo e disse, com toda a firmeza de uma mãe que ama demais, eu não estava ali para acusá-lo, mas para salvá-lo. A tentativa de roubo não só colocava a empresa em risco, poderia ter colocado o próprio nome dele como responsável legal pelo desvio. Ele estava sendo usado de uma forma que ultrapassava o emocional e entrava no território criminal. E naquele instante, pela expressão dele, percebi que a ficha finalmente começava a cair. Quando terminei de falar, vi meus 3 filhos trocando olhares que diziam tudo sem precisar de palavras. Era como se, de repente, cada um estivesse revendo mentalmente anos de atitudes, respostas secas, pedidos ignorados. A culpa é um peso silencioso, e eu percebi nos olhos deles que ela estava finalmente se alojando ali. Mateo abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar. Os irmãos, que antes só observavam à distância, agora pareciam perceber o tamanho do abismo que deixaram crescer entre nós. Respirei fundo e decidi contar algo que eu não tinha coragem de admitir antes. Falei sobre o dia da parrilada. Contei que acordei cedo, me arrumei com cuidado, escolhi uma roupa bonita e até preparei um doce que sempre foi o favorito deles. Passei horas na cozinha, imaginando risadas, abraços, lembranças. E então, nada. A mensagem. A exclusão. Os 17 me gusta. O silêncio que me atravessou como um corte fino e profundo. Eles ouviram sem interromper. Quando mencionei que fiquei sentada na beira da cama, segurando o celular virado para baixo para não ler de novo o que já estava marcado na minha memória, vi Mateo encolher os ombros, como se levasse um golpe invisível. Eu disse que não chorei, não porque não doeu, mas porque a dor era grande demais para virar lágrima. Era uma dor parada, amarga, que me fez sentir pequena na casa que eu mesma construí para eles. Foi então que revelei o Novo Testamento. Disse que, depois de tudo o que estava acontecendo, e especialmente depois daquela noite, eu tinha decidido deixar a maior parte do patrimônio para uma fundação no nome de Ernesto, seu pai. Expliquei que não fiz isso por raiva, mas por proteção.
porque a generosidade sem limites cria monstros emocionais. E eu precisava garantir que o legado dele não fosse usado por quem não honrava a memória da nossa família. O silêncio que seguiu foi pesado, mas necessário. Pela primeira vez, meus filhos estavam sentindo uma fração do impacto que suas próprias atitudes tiveram sobre mim. Eu não queria puni-los. Eu queria que eles entendessem, que eles crescessem. E, principalmente, que jamais deixassem outra Helena entrar entre nós como se fosse dona de um império que custou uma vida inteira para ser construído. Depois de revelar o Novo Testamento, senti que precisava ser clara como nunca fui antes. A vida inteira eu evitei fazer exigências, achando que amor de mãe bastava para manter tudo no lugar. Mas agora não era sobre sentimentos apenas. Era sobre limites. Olhei para cada um dos meus filhos e disse com firmeza que nada estava perdido. Mas nada seria automático novamente. Quem quisesse estar na minha vida precisaria provar isso com atitudes reais, não com promessas vazias. Expliquei que o testamento poderia, sim, ser alterado no futuro, mas somente se eu visse mudança verdadeira. Não gestos temporários, não desculpas manipuladas por culpa, mas responsabilidade contínua. Disse que respeito se conquista. Que confiança, depois de quebrada, não volta com abraços rápidos. E que, a partir dali, qualquer pessoa que entrasse na família, irmãos, namoradas, esposas, quem fosse, teria que entender que nosso laço era sagrado, não moeda de troca. Mateu parecia menor na cadeira. Não de fraqueza, mas de vergonha. Ele começou a pedir desculpas, mas eu levantei a mão. Disse que desculpas são palavras, e palavras não mudam comportamentos. O que eu queria ver era presença, consideração, maturidade. E que, enquanto Helena continuasse manipulando os fios ao redor dele, eu não permitiria nenhuma aproximação sem cautela. Não era castigo, era proteção. Também deixei claro que eu não estava fechando portas. Pelo contrário, eu estava abrindo um novo caminho, mais saudável, mais honesto, onde ninguém precisaria se medir por silêncios ou aparências. Se eles quisessem reconstruir o que foi quebrado, eu estaria ali. Mas desta vez, eu não caminharia sozinha carregando todos nas costas. O peso seria dividido, ou eu finalmente aprenderia a caminhar sem esperar retorno. Quando terminei, senti algo curioso, um alívio silencioso. Pela primeira vez, eu disse exatamente o que sentia, sem medo de parecer dura, sem receio de magoar. Talvez isso fosse o início de uma cura, ou talvez fosse apenas a base necessária para que meus filhos entendessem que amor não é submissão, e que família sem lealdade vira um terreno fértil para manipulações como a de Helena. E eu nunca mais permitiria isso. Alguns dias depois, quando as coisas pareciam finalmente se ajeitar, Helena apareceu na empresa sem aviso. Entrou com passos firmes, como se tivesse algum direito sobre aquele lugar. Pedi que a recepção a deixasse subir. Eu queria ouvir o que ela tinha a dizer, porque já sabia que não seria nada inocente. Ela entrou na minha sala com um sorriso que não combinava com a tensão nos olhos. Fechou a porta atrás de si e disse que queria conversar de mulher para mulher. Nunca gostei desse tipo de introdução. Ela não perdeu tempo. Disse que entendia que nossa relação tinha se complicado e que queria resolver tudo de forma amigável. Abriu a bolsa, tirou um envelope e o empurrou lentamente pela mesa. Nele, uma proposta escrita à mão. Se eu entregasse 2 milhões de pesos a ela, prometia desaparecer da vida da minha família para sempre. Sem confusão, sem escândalo, sem processos. Como se pudesse colocar preço na paz que ela mesma destruiu. Eu a encarei por alguns segundos, tentando entender em que mundo ela acreditava estar. 2 milhões para ir embora. Como se fosse um serviço, uma negociação empresarial. Helena falava com uma naturalidade assustadora, justificando que estava apenas compensando seu tempo e se precavendo, caso eu decidisse expô-la publicamente. Era um plano tão ensaiado que parecia até parte de um método que ela já tinha usado antes. E eu sabia que era. Respirei fundo e devolvi o envelope sem sequer abri-lo.
Disse que não negociava com chantagem, que minha vida inteira foi construída com trabalho honesto e que eu não pagaria 1 centavo sequer para me livrar de alguém que entrou na família com intenções questionáveis. Helena, então, mostrou sua verdadeira cara de novo. O sorriso caiu, os olhos endureceram e ela soltou uma ameaça velada sobre histórias que poderia inventar caso eu não cooperasse. Era a confirmação final de quem ela realmente era. Eu me levantei, mantendo a calma que me custou anos para aprender, e disse que já tinha advogado preparado, provas suficientes e coragem de sobra para enfrentar qualquer escândalo. Helena tentou manter a pose, mas sua respiração pesada entregava o desespero. No momento em que saiu da sala, percebi que aquela era a virada definitiva. Ela havia perdido o controle. E quando pessoas como Helena perdem o controle, os erros começam a aparecer. Assim que Helena saiu da minha sala, ficou claro que aquela conversa tinha sido apenas o início. No dia seguinte, recebi uma mensagem longa dela, tentando reformular o acordo em palavras mais polidas, como se tivesse sido um mal-entendido. Mas eu já tinha decidido. Não haveria negociação. Liguei imediatamente para o advogado Paredes e expliquei tudo com detalhes. Ele não ficou surpreso. Disse que chantagens desse tipo são um padrão clássico quando o manipulador percebe que perdeu território. Voltamos a revisar todos os documentos, provas e registros que poderiam ser usados caso Helena tentasse qualquer ataque legal ou público. Paredes reforçou que eu estava protegida, que as movimentações financeiras suspeitas, somadas ao dossiê, eram suficientes para abrir diversas frentes de investigação caso fosse necessário. Pela primeira vez desde o início de tudo, senti que a justiça, a verdadeira, estava do meu lado, e não havia mais motivo para ceder ao medo. No entanto, Helena não desistiu tão rápido. 2 dias depois, reapareceu na porta da empresa, desta vez alterada, sem a maquiagem impecável e sem a postura ensaiada. Exigiu falar comigo, levantando a voz, chamando a atenção de todos no corredor. Eu saí da sala apenas para evitar escândalo maior. Ela começou a dizer que eu estava arruinando sua vida, que eu era uma velha controladora, que não sabia com quem estava mexendo. Suas palavras eram flechas venenosas, mas revelavam algo importante. O desespero a estava engolindo. Em resposta, não alterei o tom. Disse que qualquer nova tentativa de contato seria tratada como assédio, que seu comportamento seria registrado e que todas as ameaças, veladas ou explícitas, já estavam anotadas pelo meu advogado. Helena percebeu que não havia mais espaço para manipulações emocionais. Não havia abertura para chantagens. A firmeza que eu mostrava ali não era fruto de raiva, mas de anos de sobrevivência. E isso, acredito, foi o que mais a desestabilizou. Quando ela finalmente saiu, quase tropeçando no próprio ódio, eu entrei na minha sala e fechei a porta devagar. Meu coração batia forte, mas não de medo. Era de libertação. Eu tinha enfrentado alguém que passou a vida inteira usando vulnerabilidades alheias como escada. E pela primeira vez, ela encontrou um muro que não conseguiu atravessar. Mas eu sabia que, para encerrar essa história de vez, ainda havia mais verdades vindo à tona. Naquela mesma semana, quando pensei que o pior já tinha passado, recebi uma ligação inesperada. O nome que apareceu na tela não me dizia nada. Fernanda Ávila. Atendi com cautela, e a voz do outro lado saiu hesitante, como se estivesse tomando coragem para falar. Ela perguntou se eu era a mãe de Mateu e, ao confirmar, houve um breve silêncio carregado de tensão. Então, ela disse algo que me gelou por dentro. Eu preciso avisar você. Helena é perigosa. No início achei que fosse algum tipo de mal-entendido, até que Fernanda continuou. Contou que seu pai, o Dr. Ávila, havia se envolvido com Helena anos atrás, antes de um dos casamentos dela. Disse que ela o manipulou emocionalmente até que ele perdeu quase tudo. Em determinado momento, o homem entrou em um estado tão profundo de sofrimento que acabou tirando a própria vida. A família, chocada, encontrou documentos, mensagens e registros que mostravam como Helena havia conduzido tudo, sempre por trás das cortinas, sempre sorrindo.
A voz de Fernanda tremia ao descrever a dor de perder o pai. E cada palavra parecia se encaixar perfeitamente com o que eu já sabia sobre Helena. Como se todas as peças soltas finalmente estivessem encontrando seus lugares. Ela disse que tentou alertar outras pessoas no passado, mas nunca teve coragem de falar diretamente com alguém que estivesse passando pela mesma armadilha. Até ver meu nome mencionado por alguém da comunidade empresarial, comentando a confusão recente na minha família. Mas o mais impactante foi quando Fernanda mencionou a existência de um diário, um caderno deixado pelo pai, descrevendo com detalhes os meses em que esteve envolvido com Helena, anotações diárias sobre comportamentos, manipulações, conversas gravadas, mudanças bruscas de humor. Segundo ela, tudo ali mostrava o modus operandi que Helena repetia com precisão assustadora. Cada passo, cada estratégia, cada movimento emocional calculado. Fernanda disse que estava disposta a me entregar o diário pessoalmente, porque acreditava que só assim eu poderia proteger meu filho. E talvez proteger outras pessoas também. Quando ela terminou a ligação, fiquei parada por longos segundos, absorvendo tudo. A dor daquela família ecoava dentro de mim, mas também trazia algo que eu precisava desesperadamente. Provas vivas de que a verdade estava finalmente vindo à tona. E que agora, nada poderia impedir o desfecho dessa história. No dia seguinte, encontrei Fernanda na recepção da empresa. Ela parecia cansada, como alguém que carrega memórias pesadas há tempo demais. Trazia uma mochila pequena e um envelope rígido nas mãos. Ao me ver, respirou fundo, como se estivesse prestes a fazer algo que exigia coragem real. Subimos para minha sala em silêncio, cada uma carregando sua própria tempestade interna. Quando a porta se fechou, ela colocou tudo sobre a mesa com delicadeza, como se estivesse entregando algo sagrado. Ela começou pelo diário. As páginas estavam gastas nas bordas, cheias de anotações em tinta azul e rabiscos feitos em noites de desespero. Folheei lentamente, lendo trechos que descreviam exatamente o que eu já sabia, e muito do que eu temia. Manipulações discretas, mudanças comportamentais, exigências financeiras, ataques emocionais milimetricamente calculados. O Dr. Ávila havia registrado tudo. Era impossível negar que Helena seguia um padrão quase cirúrgico com suas vítimas. Mas Fernanda não trouxe apenas o diário. Do envelope, tirou impressões de e-mails, conversas arquivadas, capturas de tela e até registros de transferências suspeitas, todas indicando a mesma coisa. Helena se aproximava de homens vulneráveis, construía dependência emocional e depois iniciava um ciclo de destruição que terminava sempre com ganhos financeiros para ela e devastação para eles. Um modus operandi tão bem estruturado que parecia roteiro de filme. Mas era a vida real, e a vida real dói muito mais. Em certos trechos, o Dr. Ávila mencionava ter medo do que Helena poderia fazer caso ele tentasse se afastar. Falava sobre chantagens veladas, sobre distorções de conversas e sobre o medo constante de que ela o incriminasse injustamente. Ler isso me deu um nó na garganta. Era como testemunhar Mateu em um espelho sombrio, um futuro possível que eu estava a tempo de evitar, mas só se eu enfrentasse a verdade de frente, sem hesitações. Fernanda segurou minhas mãos e disse que não queria vingança, queria justiça. Queria evitar que mais alguém destruísse a própria vida acreditando nas falsas promessas de Helena. Saí daquela conversa mais firme do que nunca. As provas estavam ali, pesadas, dolorosas, incontestáveis. E eu sabia que aquele era o ponto de virada que tornaria impossível qualquer manipulação futura. Se antes eu tinha suspeitas, agora eu tinha certeza. E documentação. E com isso, estava pronta para a próxima etapa. Proteger minha família, custasse o que custasse. Reuni meus 3 filhos naquela mesma noite. Não queria que nada fosse contado pela metade, nem que informações se perdessem em conversas espalhadas. Coloquei o diário do doutor Ávila sobre a mesa, junto com as provas que Fernanda havia me entregue. Meus filhos se entreolharam, confusos. Em seguida,
começaram a ler em silêncio, passando cada página como se estivessem folheando uma história impossível. Mas ali, concreta demais para ser negada. Conforme avançavam, vi os rostos mudarem. Primeiro incredulidade, depois choque, depois algo mais profundo, reconhecimento. Eles estavam enxergando Helena com a clareza que eu vinha tentando alcançar há meses. Mateu, especialmente, ficou pálido. Em alguns trechos, ele levava a mão à boca, como se precisasse impedir um grito ou um soluço. O peso daquela descoberta caiu sobre ele com uma força que eu jamais desejaria para um filho. Falei com calma. Disse que aquilo não era sobre destruir ninguém, mas sobre impedir que nossa família fosse consumida pelo mesmo padrão que já havia custado vidas e patrimônios de outras pessoas. Expliquei cada passo, desde o dossiê até o diário, até a tentativa de transferência bancária. Pela primeira vez em muito tempo, senti que meus filhos estavam realmente escutando. Não como crianças defendidas por mim, mas como adultos prontos para assumir responsabilidade. Eles concordaram, um por um, que não podíamos mais esperar, que era hora de agir com seriedade, com provas, com apoio legal. Mateu chorou, um choro silencioso, pesado, que vinha de alguém que finalmente percebeu que foi usado. Me aproximei dele, segurei seu rosto e disse que ele não era culpado por ter confiado. Pessoas como Helena sabem exatamente em quem mirar. Corações bons, almas abertas, mentes que acreditam no melhor dos outros. Decidimos juntos entrar com um processo formal. Não só para proteger o patrimônio, mas para expor o padrão destrutivo de Helena e impedir que ela continuasse manipulando outras famílias. A dor daquela noite se misturou com um tipo novo de força. Pela primeira vez em muitos meses, não estávamos mais divididos, estávamos alinhados e prontos para enfrentar o que viesse pela frente, como uma família de verdade. Não demorou muito para Helena perceber que estávamos nos movendo legalmente, e antes mesmo de qualquer notificação oficial chegar até ela, decidiu agir do jeito que pessoas como ela sabem agir, correndo para as redes sociais. Em menos de 24 horas, um vídeo dela viralizou. Lá estava Helena, aparência abatida, maquiagem borrada, voz trêmula. A imagem perfeita de uma nora abusada. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para me pintar como uma sogra controladora, cruel e obcecada pelo filho. Ela dizia que eu a perseguia, que eu a espionava, que eu tinha problemas emocionais e que Mateu vivia sob prisão psicológica. Exageros grotescos, distorções completas da realidade. Mas o pior era a forma como ela chorava, olhando diretamente para a câmera, como se fosse uma atriz interpretando sua maior cena. Em poucas horas, milhares de comentários surgiram. Pessoas defendendo Helena, oferecendo apoio, jurando que toda sogra tóxica precisa ser exposta. No início, confesso que senti o impacto. Ver minha imagem sendo jogada ao mundo como uma vilã de novela foi doloroso. Tive vontade de ligar para cada pessoa e explicar a verdade, mas respirei fundo. Paredes, meu advogado, me orientou a não responder. Disse que denúncias emocionais, sem provas, se desfazem sozinhas quando confrontadas com fatos concretos. E ele estava certo. O show de Helena continuou por dias, mas começou a ficar estranho quando ela exagerou demais. Em um dos vídeos, afirmava que eu havia tentado tirar seu sustento, que eu a ameaçava fisicamente, e até insinuou que eu tinha relações escondidas com políticos. Uma fantasia completa. A audiência começou a dividir opiniões. Alguns seguidores passaram a questionar as contradições. Outros perguntavam por que ela não mostrava provas. Helena se irritava, bloqueava perguntas, distorcia frases. Quanto mais ela tentava manipular, mais seu discurso começava a rachar. Eu, por minha vez, mantive o silêncio. Era a primeira vez na vida que o silêncio me protegia e não me feria, porque eu sabia o que estava por vir. Sabia que nada derruba uma mentira tão rápido quanto a verdade organizada, documentada e exposta no momento certo. E esse momento estava chegando, com força suficiente para virar a opinião pública do avesso.
Quando percebemos que o vídeo de Helena continuava repercutindo, decidimos que não podíamos esperar mais. Paredes organizou tudo: imprensa, documentos, declarações oficiais. Minha família inteira estava presente, inclusive Fernanda e o engenheiro Maldonado, que haviam vivido parte dessa história de perto. Entramos na sala de conferências sabendo que aquele seria o momento definitivo, não para atacar Helena, mas para impedir que a mentira continuasse crescendo. Comecei falando com calma. Não usei lágrimas nem dramatização, apenas fatos. Contei sobre o dossiê, sobre o padrão de manipulação, sobre os casamentos anteriores e as indenizações que sempre coincidiam com acusações sem provas. Exibi trechos do diário do Dr. Ávila, cuidadosamente selecionados para não expor intimidades desnecessárias, mas suficientes para mostrar a verdade. Cada documento era projetado em tela grande, diante de todos, sem espaço para distorções. Mateu, ainda com a voz embargada, contou sua experiência também. Disse como se afastou da família, como acreditou em mentiras, como quase perdeu o emprego e a reputação por causa da tentativa de transferência ilegal. O engenheiro Maldonado explicou tecnicamente como a fraude havia sido detectada e confirmou que Helena tinha acessado o computador de Mateu no dia da tentativa. Fernanda, com firmeza comovente, relatou a dor de ver o pai destruído emocionalmente. Tudo registrado, tudo real. Os jornalistas, que no começo estavam claramente inclinados a acreditar em Helena por causa da narrativa emocional dela, começaram a mudar o olhar. Perguntas surgiam, investigações paralelas eram mencionadas. A expressão das pessoas na plateia se transformava conforme as provas se acumulavam. Era impossível negar. Ali estava a verdade, nítida, organizada, sólida. A máscara pública de Helena começava a desmoronar diante das câmeras. Ao terminar, agradeci a todos e disse que não buscávamos vingança, apenas justiça e proteção. A verdade é que eu tremia por dentro, mas mantinha a postura. A conferência foi transmitida ao vivo e, em poucas horas, já era assunto em toda a mídia nacional. A narrativa que Helena criou com tanta rapidez estava se desfazendo, e agora o país inteiro começava a enxergar quem ela realmente era. O efeito da coletiva foi imediato. Em poucas horas, o vídeo de Helena, antes repleto de comentários apoiando-a, começou a receber questionamentos incisivos. Pessoas pediam provas, pediam datas, pediam explicações sobre as inconsistências que até então ninguém tinha notado. Alguns seguidores começaram a comparar trechos do diário exibido na coletiva com versões que Helena contava há anos. O castelo de mentiras dela começou a ruir em tempo real. No dia seguinte, a imprensa publicou matérias extensas com análises de especialistas, advogados, psicólogos e até jornalistas investigativos. Muitos apontavam o padrão de comportamento, o ciclo de manipulação e a forma como Helena parecia repetir a mesma estratégia em todas as suas relações. E então veio o golpe que selou sua queda. Seu próprio advogado anunciou publicamente que estava renunciando ao caso, alegando divergências éticas. Uma frase curta que dizia muito mais do que parecia. Helena tentou reagir. Publicou um novo vídeo, desta vez completamente descontrolada, acusando todos de conspiração. Mas a máscara já tinha caído. Sua história não se sustentava mais. Cada grito, cada frase desconexa, cada contradição se transformava em prova contra ela. As pessoas passaram a enxergar o que eu sempre soube. Por trás da imagem de vítima, havia uma mulher calculista que se aproveitava da boa-fé alheia. A situação piorou quando o juiz responsável pelo caso negou qualquer pedido de pensão ou medidas de proteção solicitadas por ela. Pelo contrário, determinou que Helena devolvesse bens, dinheiro e valores indevidamente recebidos ao longo dos anos em relacionamentos anteriores. Foi como se a justiça tivesse finalmente enxergado o padrão que todos nós vimos tarde demais. Era mais do que uma derrota, era uma revelação pública. Assistir tudo isso foi doloroso e, ao mesmo tempo, libertador.
Não senti prazer em sua queda. Senti alívio. Alívio por saber que a verdade, mesmo tardia, tinha força o suficiente para desmontar até as narrativas mais bem ensaiadas. Mas eu sabia que ainda não tinha acabado. Pessoas como Helena não desistem facilmente, e, infelizmente, eu ainda teria que encarar mais um capítulo dessa história antes de finalmente respirar em paz. Depois da coletiva e da repercussão nacional, o Ministério Público finalmente abriu um inquérito formal para investigar todos os casos ligados a Helena. Não era mais apenas sobre meu filho ou minha família. Havia possíveis vítimas em diferentes estados, todas com histórias semelhantes, todas carregando cicatrizes emocionais e financeiras que começavam a aparecer agora, como rachaduras em um muro antigo. A cada depoimento, o padrão se repetia: manipulação, controle, chantagem, ganho financeiro. Era impossível ignorar. Com a pressão aumentando, Helena desapareceu das redes sociais. Suas páginas foram desativadas de um dia para o outro, como se ela tentasse apagar qualquer rastro de si mesma. Mas quem tenta se esconder geralmente só confirma a culpa. Uma semana depois, recebemos a notícia. Ela havia tentado deixar o país usando o passaporte da irmã e uma identidade falsificada. O movimento foi detectado pela imigração e ela foi retida antes mesmo de embarcar. Quando fiquei sabendo, senti um misto estranho de emoções. Parte de mim não se surpreendia. Helena sempre agiu como alguém acima das regras, mas outra parte sentiu um peso no peito. Não porque eu tivesse pena, mas porque era impressionante ver até onde uma pessoa pode ir quando toda a sua estrutura de manipulação começa a desmoronar. Era como assistir a um castelo de cartas ser atingido por uma tempestade. A promotoria, agora com provas sólidas, iniciou formalmente processos por fraude, falsidade documental, tentativa de estelionato e outros crimes correlatos. Documentos enviados por Fernanda e depoimentos de ex-colegas de trabalho surgiram como peças adicionais desse quebra-cabeça sombrio. A imagem pública de Helena já estava destruída, mas agora era sua liberdade que estava em risco. E pela primeira vez, parecia que ela realmente entendia a gravidade do que havia feito. Eu observei tudo com a serenidade possível. Não comemorei, não desejei vingança. Apenas desejei que a justiça fosse completa, para que nenhuma outra família precisasse passar pelo que a minha passou. A tentativa frustrada de fuga foi o último sinal de que Helena sabia que não tinha mais saída. E naquele momento, percebi que o fim dessa história estava finalmente se aproximando. Não com gritos, não com escândalos, mas com a verdade impondo seu peso silencioso e definitivo. Quando tudo finalmente começou a se acalmar, senti que precisava reunir minha família. Não para relembrar a dor, mas para criar algo novo no lugar do que havia sido quebrado. Convidei meus 3 filhos para jantar em casa, como nos velhos tempos. Preparei os pratos que eles mais gostavam, arrumei a mesa com cuidado e deixei a casa iluminada e aconchegante. Pela primeira vez em muitos meses, o silêncio da casa parecia mais leve, como se a própria parede estivesse esperando por um recomeço. Quando eles chegaram, percebi que algo nos olhos deles tinha mudado. Não era apenas culpa, era maturidade, era consciência. Durante o jantar, conversamos como não conversávamos há anos. Cada um compartilhou suas percepções, seus medos, seus erros. Mateu, com a voz ainda frágil, pediu desculpas de um jeito que não buscava desculpa imediata. Era um pedido real, profundo, vindo de alguém que finalmente enxergava o peso das próprias escolhas. Depois de comer, peguei a pasta onde guardava o testamento antigo. Coloquei sobre a mesa e, sem discurso dramático, simplesmente o destruí. Rasguei folha por folha, olhando para meus filhos com uma sensação de paz que eu não sabia que existia. Expliquei que estava escrevendo um novo testamento, não movida por ressentimento, mas por justiça e equilíbrio. Disse que esse novo documento traria regras claras, limites saudáveis e um reconhecimento do que realmente importa: união, respeito e responsabilidade. Eles ouviram com emoção e, pela primeira vez, senti que todos entendiam o valor do que havia acontecido.
A dor de tudo que vivemos não seria esquecida, mas também não seria desperdiçada. Era um aviso, uma oportunidade de reconstrução. Aquele jantar não apagou o passado, mas iluminou um caminho possível. Um caminho onde ninguém mais deixaria que uma Helena entrasse pela porta e nos separasse por dentro. Antes de irem embora, nos abraçamos de um jeito que não acontecia há muito tempo. Um abraço que dizia sem palavras: aprendemos. E eu soube naquele instante que, apesar de tudo, minha família tinha sobrevivido. E mais do que isso, tinha renascido, mais forte, mais sábia, mais unida. Finalmente, eu podia respirar em paz. Quando olho para tudo o que vivi, percebo que nenhuma ferida foi em vão. Descobri que até quem dá tudo pela família pode ser traído, mas também descobri que a verdade tem uma força que nenhuma mentira consegue sustentar por muito tempo. Meu filho quase se perdeu, eu quase me quebrei por dentro, e Helena quase destruiu o que levei uma vida inteira para construir. Mas não conseguiu. Porque no fim, caráter não se compra, integridade não se finge, e amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar para casa. O que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer pessoa que ama demais e desconfia de menos. E talvez a maior lição seja essa: cuidado não é desconfiança, é proteção. E limites não afastam, salvam. Se esta história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe outras narrativas reais que podem abrir seus olhos, fortalecer seu coração e transformar sua maneira de ver o mundo. Ainda temos muito para conversar por aqui. Muito obrigada por assistir até o fim. Histórias como esta não são apenas relatos, são alertas, reflexões e lembranças de que ninguém está sozinho quando enfrenta dores dentro da própria família. Se você já viveu algo parecido, saiba que aqui é um espaço seguro para aprender, despertar e encontrar força onde parecia não haver mais nada. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Nos vemos no próximo capítulo.